Sexto, conhecimento técnico. São testes desenvolvidos para avaliar os conhecimentos do candidato sobre questões relacionadas ao cargo oferecido. No recrutamento e seleção, esses testes otimizam a seleção de pessoas para as entrevistas, diminuindo o tempo de realização do processo e agregando valor ao recrutamento. Exemplo de teste de conhecimento. Logo após a triagem de currículos, aplique um teste de conhecimento por meio da plataforma da empresa ou por e-mail. Evite provas muito longas, perguntas que fujam de temas relacionados à área de atuação da empresa e das funções requeridas para o cargo. Os testes de raciocínio lógico, inglês e conhecimentos gerais são os mais utilizados atualmente. Sétimo, testes de QI. Os testes de QI já foram mais utilizados nos processos de recrutamento e seleção em outras épocas, mas isso não quer dizer que eles não possam ser ainda bastante úteis nos dias de hoje. A sigla quer dizer quociente de inteligência, e esse é um dos testes favoritos, por exemplo, no âmbito empresarial. As questões propostas são focadas na capacidade de raciocínio lógico dos candidatos, em uma tentativa de mensurar qual é o nível de inteligência dos participantes. O exame é feito por meio de provas que expõem os candidatos a situações nas quais eles necessitem usar a lógica. Posteriormente, a classificação pode ser feita conforme os resultados, que geralmente são representados por um número. O QI, portanto, descreve as possibilidades de um entrevistado suprir as necessidades do cargo que está sendo proposto pela empresa, sobretudo em vagas que demandam alguém que trabalhe bem com códigos e cálculos. Exemplo de teste de quociente de inteligência. Procure na internet um site confiável no qual diversas perguntas são realizadas. Passe um link para o colaborador realizá-lo com um deadline para entrega dos resultados. Oitavo, inventário de sintomas de estresse. Não dá para pensar em praticamente nenhuma posição do mercado de trabalho atual que não exponha o profissional a algumas ou muitas situações de estresse. Por essa razão, o inventário de sintomas de estresse pode ser uma avaliação muito interessante para os seus processos de recrutamento e seleção. Entre outras coisas, ele possibilita compreender as condições da saúde psicológica de um indivíduo, o que pode fazer toda a diferença para o seu desempenho em determinadas posições. Em geral, colaboradores muito estressados são menos produtivos e mais suscetíveis a desenvolver diversos tipos de doenças. Os resultados indicam a presença ou não de alguns sintomas importantes, como ansiedade e nervosismo. Pessoas previamente estressadas podem trazer problemas para a organização, além do risco de não atingirem a performance esperada para o cargo. Exemplo de testes de estresse. Escreva em uma folha perguntas estressantes para o candidato. Essas perguntas podem ser retiradas da própria realidade da empresa. Faça-o responder em pouco tempo, dando soluções e dicas para os problemas relatados. Nono, bateria de provas de raciocínio, BPR. A bateria de provas de raciocínio, também conhecida pela sua sigla BPR, é um texto que tem como intuito principal ajudar a compreender qual é a capacidade que os candidatos possuem de raciocinar logicamente sobre as diversas situações do cotidiano do ambiente organizacional. Como boa parte dos problemas em uma empresa pode ser resolvida de maneira lógica, essa é uma habilidade que é usualmente desejada pelos recrutadores em candidatos para as mais variadas posições na hierarquia da organização. Quem consegue resultados acima da média, por exemplo, pode ser especialmente indicado para determinados tipos de função. Como se não bastasse, as provas de raciocínio também contribuem para indicar a orientação vocacional do candidato, permitindo que a equipe de recrutamento entenda se a pessoa tem potencial para se desenvolver dentro dos objetivos, das metas, da missão, dos valores e da visão da organização na qual eles pretendem ingressar. Exemplo de teste de raciocínio. Aplique frases que apresentam falácias. Logo após, peça para que o candidato diga qual afirmativa é verdadeira e qual é a falsa. Tudo isso com tempo cronometrado. Décimo, teste IFP, Inventário Fatorial de Personalidade. Esse teste tem como objetivo analisar um indivíduo normal nas seguintes 15 necessidades psicológicas: assistência, denegação, dominância, intracepção, desempenho, sexualidade, ordem, afago, exibição, mudança, agressão, persistência, afiliação, deferência e autonomia. O teste completo é orientado por um manual técnico que traz mais de 130 itens. As questões são bastante complicadas e requer a atenção dos participantes. Veja alguns exemplos das questões aplicadas aos candidatos. Gosto que me apoiem quando fracasso. Gostaria de realizar um grande feito na vida. Gosto de fazer coisas que outros consideram fora do comum, entre outras tantas. Todos esses itens devem ser respondidos em uma escala de pontuação que vai de 1, nada característico, a 7, totalmente característico. 11º, teste não verbal de inteligência. Dentre todos os testes não verbal de inteligência, o G36 é um dos mais aplicados. Esse modelo apresenta itens em ordem crescente de dificuldade, envolvendo os seguintes raciocínios:
compreensão de relação de identidade e raciocínio por analogia, analogia do tipo numérica com adição e subtração e mudança de posição, analogia espacial com mudança de posição. 12º, ADT, Inventário de Administração de Tempo. O inventário ADT é um instrumento que tem por objetivo levantar informações sobre a forma como as pessoas utilizam seu tempo no trabalho. O ADT é constituído por um conjunto de 96 afirmações relacionadas diretamente ou indiretamente com a forma como as pessoas utilizam esse tempo. O ADT deve ser também conhecido como teste Z. O teste de Zülliger é uma técnica projecional que tem como objetivo descrever características da nossa personalidade de uma forma simples e eficaz, sem perder a modalidade interpretativa da psicanálise. O teste Zülliger pode ser usado na seleção de pessoal, tendo origem na necessidade de criar uma prova que possa ser aplicada a um coletivo sem perder a fiabilidade nem a validez própria de um teste psicométrico. Em primeiro lugar, se necessita um espaço tranquilo na qual a pessoa que responderá às perguntas possa ficar. Em seguida, o psicólogo ou profissional deve apresentar as seguintes 3 pranchas que indicarão: primeiro, aspectos primitivos da personalidade; segundo, afetividade ou emoções; e terceiro, relacionamento. Por fim, o candidato deve falar o que visualizou em cada uma das pranchas para que o recrutador anote essas informações. A partir disso, as respostas são classificadas e recebem códigos específicos que se baseiam em critérios previamente padronizados. 14º, Teste de Raciocínio Lógico. Esse teste visa analisar o desempenho do candidato na hora de solucionar problemas do dia a dia, interpretar textos, planejar ações e tomar decisões em um curto período de tempo. A ferramenta é útil principalmente no processo seletivo de pessoas que trabalham com vigilância e segurança. Além disso, testes de seleção desse tipo são muito comuns não apenas para cargos efetivos, mas também em programas de estágio e trainee. A diferença pode aparecer até dentro de um mesmo processo seletivo. Candidatos a uma vaga de engenharia podem responder perguntas mais difíceis que os outros, por exemplo. Os processos mais concorridos costumam ter testes de lógica com níveis de dificuldade altos, e são raros os candidatos que gabaritam a prova, então não fique nervoso se acha que cometeu erros ou não sabia a prova inteira.